Você realmente sabe o quanto vale uma qualificação para a Copa do Mundo para um país africano? Não estamos a falar apenas de futebol, nem apenas da possibilidade de ganhar um troféu ou emocionar um povo. Para muitos países, uma vaga no Mundial mexe com algo muito maior. Políticos comemoram como se fosse uma vitória nacional. Empresas começam a se posicionar e, em alguns casos, o impacto pode ser comparado a uma oportunidade econômica rara, difícil de repetir. Mas o mais interessante é que isso acontece muito antes de a bola sequer rolar. Só o anúncio da qualificação já começa a movimentar contratos, patrocínios, viagens e atenção internacional. De repente, o país deixa de ser apenas mais um no mapa e passa a estar sob os holofotes do mundo inteiro durante semanas. E isso muda a forma como o país é visto e como ele se vê. Mas por quê? O que existe por trás de uma simples qualificação que faz tudo isso acontecer? Antes de responder, precisamos olhar para os números. Capítulo 1. O dinheiro que entra antes da bola rolar. Mas afinal, quanto vale na prática uma qualificação para a Copa do Mundo? Para muitos adeptos parece apenas um momento de festa. Um país inteiro nas ruas, bandeiras, celebração. Mas por trás dessa emoção, existe um detalhe que quase ninguém fala: dinheiro imediato. A partir do momento em que uma seleção garante a vaga no Mundial, a FIFA desbloqueia pagamentos diretos para a federação. Primeiro, existe uma ajuda de preparação. Milhões de dólares para cobrir viagens, estágios, logística e toda a operação antes do torneio começar. Depois vem o valor principal, o prêmio de participação. Mesmo que a seleção perca todos os jogos e saia na fase de grupos, o simples facto de estar no Mundial já garante uma quantia de vários milhões de dólares. Estamos a falar de um valor que, somado, ultrapassa facilmente os 10 milhões de dólares para cada país participante. Agora, o ponto importante não é apenas o número em si, é o contexto. Em várias federações africanas, esse valor representa mais do que receitas acumuladas de anos inteiros de campeonatos locais, patrocínios e apoio estatal ao futebol. É um choque financeiro, uma entrada de capital que muda o ritmo de funcionamento de uma federação inteira. Dívidas podem ser renegociadas, programas de formação podem ser criados, seleções femininas e categorias jovens podem finalmente receber investimento consistente. Mas aqui está o detalhe mais importante. Mesmo com todo esse dinheiro, este ainda não é o verdadeiro impacto da qualificação. Porque o dinheiro da FIFA é previsível, limitado, quase técnico. O que realmente transforma tudo ainda está por vir e acontece fora do campo. Quando o mundo inteiro começa a olhar para o país. Capítulo 2. A montra mais cara do planeta. Existe um segundo impacto, que para muitos países africanos é ainda mais poderoso do que o dinheiro direto da FIFA. E ele não aparece nos relatórios financeiros, acontece nas telas. Durante cerca de um mês, a Copa do Mundo transforma-se na maior campanha publicitária da história da humanidade. Não existe marca. Não existe agência de marketing, mas existe algo ainda mais valioso: audiência global. Bilhões de pessoas em todo o planeta estão a ver o mesmo espetáculo ao mesmo tempo. E, sem perceber, estão a consumir imagens de países que normalmente quase nunca aparecem no centro da atenção mundial. Bandeiras, cidades, cultura, jogadores, hinos nacionais. Tudo isso transmitido em tempo real, repetido, comentado e partilhado. Agora imagine se uma empresa quisesse comprar esse nível de exposição. Uma campanha publicitária global, durante um mês inteiro, com o nome do seu país a ser repetido diariamente nos maiores canais de televisão do mundo. Quanto isso custaria? E, mais importante, será que sequer seria possível pagar? É aqui que entra o chamado efeito vitrine. Para muitos países, especialmente africanos, a Copa do Mundo não é apenas uma competição. É uma oportunidade rara de entrar no imaginário global. Deixar de ser apenas um nome distante no mapa e passar a ser reconhecido, discutido e pesquisado. Depois do Mundial de 2022, por exemplo, houve um aumento claro da curiosidade internacional sobre países que tiveram boas campanhas. Marrocos é um dos casos mais evidentes. De repente,
O país deixou de ser visto apenas como um destino regional e passou a ocupar espaço em conversas globais sobre turismo, cultura e investimento. Mas o ponto mais importante não é apenas a atenção. É o que vem depois dela. Porque a atenção no mundo moderno é uma forma de moeda. E quando milhões de pessoas começam a olhar para um país ao mesmo tempo, empresas, investidores e marcas também começam a olhar. Só que o turismo ainda não é o maior impacto. Existe algo mais profundo a acontecer por trás dessa visibilidade toda. E isso começa a mudar a vida de pessoas muito antes de qualquer investimento estrangeiro chegar, principalmente dentro do próprio futebol. Capítulo 3. A fábrica de milionários. Até aqui vimos como a Copa do Mundo gera dinheiro para as federações e como coloca países inteiros sob os holofotes do mundo. Mas existe um impacto ainda mais imediato e visível. Ele tem nome, rosto e história: o jogador. Durante o Mundial, o futebol deixa de ser apenas um jogo coletivo entre seleções e passa a ser a maior vitrine individual do planeta. Olheiros de clubes europeus, agentes desportivos, empresários, marcas globais, todos a observar os mesmos 90 minutos. E aqui acontece algo decisivo. Um jogador pode entrar no Mundial como desconhecido e sair de lá completamente transformado, não apenas em fama, mas em valor de mercado. Porque no Mundial não importa onde jogas no clube, não importa o teu histórico, importa o que consegues fazer contra os melhores do mundo, sob pressão máxima. E isso redefine carreiras em questão de jogos. Transferências que antes pareciam impossíveis tornam-se realidade. Contratos que mudam o destino de famílias inteiras são assinados poucas semanas depois do torneio. Mas o impacto não termina no jogador. Ele regressa ao país de origem de outra forma. Muitos destes atletas passam a enviar parte dos seus rendimentos para as suas famílias. Em vários contextos africanos, estas remessas representam mais do que apoio financeiro. Elas significam casas construídas, educação paga, pequenos negócios criados e uma melhoria direta nas condições de vida de comunidades inteiras. Esse dinheiro que entra em moeda estrangeira, euros, dólares, circula na economia local e cria efeitos que vão muito além do futebol. Ao mesmo tempo, alguns jogadores acabam por reinvestir diretamente nos seus países. Academias de formação, projetos sociais, campos de treino, estruturas para jovens talentos. E talvez mais importante do que tudo isso, tornam-se inspiração. Porque quando um jovem vê alguém do seu próprio país chegar ao topo do futebol mundial, ele passa a acreditar que esse caminho também é possível. E isso muda a forma como gerações inteiras encaram o desporto. Mas existe ainda outro efeito, menos visível, mas extremamente poderoso. Cada jogador que se destaca no Mundial não está apenas a mudar a sua carreira, está a alterar a percepção do valor do talento vindo do seu país. E isso abre portas para muitos outros jogadores que vêm depois. No fim, o Mundial não cria apenas estrelas individuais. Ele cria ciclos de oportunidade. Mas mesmo esse impacto, visível, emocional e econômico, ainda não explica tudo. Porque existe um nível acima disso. Um nível onde não são apenas jogadores que ganham poder, mas países inteiros. E é aí que entramos no próximo capítulo. Capítulo 4. O poder que não aparece na tabela. Existe um tipo de poder que não se mede em golos, nem em troféus, nem em estatísticas, mas que decide como o mundo vê um país e muitas vezes como esse país é tratado. É o poder da imagem, do impacto, da percepção. Na Copa do Mundo, esse poder atinge o seu ponto máximo, porque durante um mês inteiro, alguns países deixam de ser apenas nomes distantes no mapa. Eles tornam-se presença global. E isso muda tudo. Quando uma seleção africana entra em campo e enfrenta uma potência europeia ou sul-americana, algo simbólico acontece. Durante 90 minutos, desaparece a hierarquia habitual do mundo. Não há centro e periferia, não há pequenos e grandes, há apenas competição e, por vezes, vitória. Esses momentos ficam gravados não só no resultado, mas na memória coletiva global, e mudam narrativas que levaram décadas a ser construídas. Mas o mais importante não é o que acontece dentro do campo, é o que acontece fora dele. As imagens, as cores, as arquibancadas cheias, a música, a dança,
a forma como os adeptos celebram. De repente, o mundo vê algo diferente. Vê uma África viva, orgulhosa, competitiva, capaz de enfrentar os maiores palcos do planeta sem pedir licença. E isso cria um efeito imediato. Aquela narrativa única de pobreza, crise e dificuldade começa a ser substituída por outra camada, mais complexa, mais real, mais humana. Não é que os problemas desapareçam, mas a imagem deixa de ser única. E isso já é uma mudança profunda, porque no mundo moderno, percepção é poder, e percepção abre portas para turismo, para investimento, para cooperação, para respeito diplomático e para oportunidades que não aparecem nos relatórios oficiais. Foi exatamente isso que se viu em campanhas recentes de seleções africanas que chegaram longe no Mundial. De repente, o continente inteiro passou a ser observado com outra lente. Não apenas como origem de desafios, mas como origem de talento, cultura e competitividade. E aqui está o ponto central. O Mundial não muda apenas o que o mundo pensa de um país. Ele muda o espaço que esse país ocupa no imaginário global. Mas mesmo esse poder ainda não é o último nível desta história. Porque quando a imagem muda, a economia começa a seguir. Capítulo 5. A oportunidade histórica. E é precisamente por tudo isso que a Copa do Mundo de 2026 pode ser um momento histórico para a África. Pela primeira vez, o Mundial terá 48 seleções. E o continente africano passará de 5 vagas diretas para 9 vagas diretas, com a possibilidade de uma 10ª através da repescagem. Isso significa que mais países terão acesso aos milhões da FIFA. Mais países terão os seus jogadores expostos ao mundo. Mais países terão a oportunidade de mostrar a sua cultura, a sua identidade e o seu potencial a uma audiência global. Na prática, não estamos apenas a falar de mais equipas africanas num torneio. Estamos a falar de mais países com acesso a tudo aquilo que vimos ao longo deste vídeo. Dinheiro, visibilidade, oportunidades e influência. E talvez seja por isso que as eliminatórias para o Mundial nunca foram tão importantes. Porque para muitos países, a verdadeira vitória não começa no primeiro jogo da Copa. Ela começa no momento em que a qualificação é confirmada. Mas aqui chegamos à parte mais importante desta história. Porque uma vaga no Mundial pode abrir muitas portas. Mas abrir portas e transformar um país não são a mesma coisa. Capítulo 6. A verdade que ninguém gosta de ouvir. Mas abrir portas e transformar um país não são a mesma coisa. E essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir. Porque a Copa do Mundo pode trazer dinheiro, pode trazer visibilidade, pode valorizar jogadores e atrair investimentos. Mas ela não resolve por si só os desafios de um país. O Mundial é uma oportunidade, não uma garantia. Alguns países conseguem transformar essa oportunidade em infraestruturas, desenvolvimento desportivo e projeção internacional. Outros deixam que ela passe sem criar um legado duradouro. No fim, o Mundial funciona como um amplificador. Ele não cria sozinho o desenvolvimento, mas pode acelerar aquilo que já está a ser construído. E talvez seja por isso que uma simples qualificação consiga fazer um país inteiro parar. Porque para muitos países africanos, a Copa do Mundo nunca foi apenas futebol. Mas se acha que tudo o que viu neste vídeo é impressionante, espere até conhecer o caso de Marrocos. Porque um país africano conseguiu transformar uma campanha no Mundial numa ferramenta de turismo, influência e negócios à escala global. A questão já não era apenas ganhar jogos, era ganhar atenção e transformar essa atenção em resultados concretos. No próximo episódio, vamos descobrir como isso aconteceu e por que razão muitos países africanos estão a tentar seguir o mesmo caminho. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gosto, subscreva o canal e diga nos comentários: qual seleção africana tem mais a ganhar com o Mundial de 2026?